Adriana Brandão ainda tentará parecer calma diante do cofre que Arthur deixou em seu nome, mas cada joia guardada ali irá acender uma guerra que ninguém na família Brandão conseguirá controlar. Pedro irá seguir uma pista proibida sobre o laudo que colocou Adriana na cadeia, enquanto o anel de Arthur revelará que o aviso de Francesca escondia uma resposta capaz de arrancar a máscara do verdadeiro culpado. Tudo começa quando Adriana chega ao banco com 3 números escondidos no anel de Arthur. O gerente confere os documentos e percebe que as mãos dela tremem sobre o balcão de vidro. A senhora está bem? Adriana tenta sorrir. Estou só lembrando de uma pessoa. A voz de Francesca parece voltar junto do anel. Há um cofre antigo em seu nome, ele comenta. Adriana responde, eu só quero ver o que Arthur deixou. O gerente inclina a cabeça. Então preciso acompanhar a senhora agora. Ela aperta a bolsa contra o peito. Ninguém toca neste anel. Na sala reservada, a porta se fecha com um clique baixo. O cofre parece pequeno demais para tantos anos de medo. Adriana encaixa os 3 números. Se isso for mentira, eu desabo. A gaveta revela veludo, joias antigas e um envelope amarelecido. Ela murmura, Arthur, meu amigo, o que você tentou me contar? A folha traz a palavra perícia a lápis. Adriana encosta a mão no peito. Você não me deixou dinheiro, deixou um caminho. O coração dispara, mas ela não grita. Rosa espera do lado de fora e nota o rosto pálido da amiga. Você saiu diferente, ela comenta. Adriana guarda o envelope antes que qualquer funcionário volte. Arthur deixou uma fortuna para mim. Rosa leva a mão à boca. Uma fortuna muda tudo. Adriana encara o corredor vazio. Não muda minha dor. Rosa pergunta, e Pedro? Adriana fecha a bolsa com força. Pedro fica fora por enquanto. A amiga insiste, isso é perigoso. Adriana responde, mais perigoso é a família Brandão saber do tesouro. As semanas passam, e a casa dos Brandão parece respirar por dinheiro e suspeita. Pedro volta ao processo de Adriana e marca uma anotação. O perito morreu cedo demais. O pai dele entra sem bater. Você ainda mexe nesse caso? Pedro fecha a pasta. Nunca devia ter parado. O velho ameaça. Você vai envergonhar nosso nome. Pedro responde. Nosso nome já envergonhou Adriana. Ingrid comenta sobre o vídeo de Pilar. Essa família apodrece em público. Brigitte admite. Eu cansei de pedir desculpa por existir. Adriana paga Celso e avisa Rosa. Sábado todos estarão no mesmo salão. Pedro chega antes da hora e encontra Adriana sozinha, diante de uma pasta vazia. Ele tenta parecer firme, mas seus olhos procuram a bolsa dela. Você sumiu de novo, ele afirma. Adriana responde, eu precisei respirar. Ele aproxima uma cadeira. Respirar longe de mim sempre vira segredo. Ela desvia o olhar para a janela. Segredo me manteve viva. Pedro segura a pasta do processo. Eu achei uma falha na perícia. Adriana fica imóvel. Que falha? Ele nota a pressa na voz dela. O laudo que sustentou sua condenação passou pela mão do meu pai. A sala parece menor. Adriana sussurra. Eu sabia que alguém comprou aquela mentira. Pedro respira fundo e continua. Ainda não tenho prova. Adriana retruca. Então não acenda esperança em mim. Ele fecha os dedos na pasta. Eu não quero esperança. Quero revisão criminal. Ela quase menciona o cofre. Quase mostra a folha com a palavra perícia. Mas lembra dos irmãos de Arthur farejando herança. Você não entende o tamanho do perigo. Pedro se levanta. Então me faça entender. Adriana encara o rosto dele e engole a confissão. Se eu disser tudo agora, eles vêm com tudo para cima da minha família. Ele questiona. Eles quem? Ela responde baixo. Os mesmos que tiraram Arthur de mim. O investigador contratado por Adriana, Celso, aparece na porta com um envelope pardo. A cópia do cartório está aqui. Pedro se vira, desconfiado. Que cartório? Adriana pega o envelope depressa demais. Assunto meu. Celso avisa. Eu não ficaria com isso na bolsa. Pedro percebe o cheiro de papel velho e alecrim. Arthur guardava documentos com esse perfume. Adriana tenta disfarçar. Você está imaginando coisa. Pedro murmura. Você está investigando sem mim. Ela responde. Estou sobrevivendo. Ele retruca. Sobreviver sozinha virou seu vício.
Ela sente as pernas pesarem. A primeira troca de força vira ferida aberta. Pedro acusa, Adriana endurece. Você promete proteção, mas sua própria casa pode ter comprado meu silêncio. Ele fica pálido. Meu pai não é minha casa. Adriana retruca, então prove. Pedro baixa a voz. Eu passei anos tentando reparar o que aconteceu. Ela aproxima o rosto. E eu passei anos pagando por um crime que não cometi. A frase quebra o orgulho dos dois. Ele estende a mão, mas ela recua. Não toque em mim se ainda vai pedir paciência. Pedro muda de posição quando admite uma culpa. Eu devia ter desconfiado antes. Adriana fica em choque, porque esperava defesa, não confissão. Ele insiste. Quando meu pai me tirou da sua defesa, eu aceitei a desculpa errada. Ela responde, Arthur morreu, eu fui presa, e todos chamaram isso de destino. Pedro aponta para o envelope. Isso pode ser a peça que falta. Adriana guarda tudo na bolsa. Ou pode ser a isca que vai me matar. O rosto dele endurece. Eu não vou deixar. Ela solta uma risada sem alegria. Você nunca conseguiu impedir a primeira queda. O segundo giro vem quando Pedro decide sair. Se não confia em mim, eu procuro a verdade por outro caminho. Adriana segura o anel por dentro da bolsa até o aro marcar a palma. Vai, mas não enfrenta seu pai sem prova. Pedro pergunta, você está me protegendo ou me excluindo? Ela hesita, e a voz perde firmeza. As duas coisas. Ele caminha até a porta. Antes de ir, comenta, Arthur sempre cheirava alecrim quando escondia documento importante. Adriana fica sozinha, abre a bolsa e confessa ao anel, eu não vou deixar que usem Pedro para chegar até mim. Rosa aparece minutos depois e encontra Adriana sentada no chão, com o envelope aberto sobre os joelhos. Você contou para ele. Adriana nega. Eu contei só o bastante para ele sofrer. Rosa se abaixa. Isso não é proteção, é tortura. Adriana responde, proteção limpa não existe quando todo mundo está sujo. A amiga aponta para o anel. Então usa isso agora. Adriana aperta o aro. Ainda não. Se eu mostrar cedo, eles escondem a outra metade. Rosa insiste. E se Pedro fizer besteira? Adriana fecha os olhos. Ele vai fazer, porque ama a verdade mais do que ama esperar. Rosa murmura. E você ama controlar até a dor. Adriana não rebate, porque sabe que a frase acertou. O telefone toca antes que Rosa possa guardar o envelope. É Pedro. Adriana atende sem respirar. Você esqueceu de me odiar direito, ele comenta. Ela segura a voz. Eu não odeio você. Pedro responde, então por que parece despedida? Adriana olha para Rosa. Porque algumas verdades chegam rasgando. Ele pergunta, o anel está com você? Ela fica imóvel. Por que quer saber? Pedro hesita do outro lado. Porque Francesca não falaria dele sem motivo. Adriana fecha a corrente na palma. Francesca sabia demais e aparecia para quem ninguém via. Pedro afirma, justamente por isso eu vou atrás de quem viu. A ligação cai, e Adriana entende que a noite deixou de ser espera. No dia seguinte, Celso aceita encontrar Pedro perto do fórum. O investigador carrega uma pasta fina e olha para os dois lados antes de sentar. Pedro afirma, Adriana pagou você, mas eu preciso ouvir o que descobriu. Celso hesita. Eu não gosto de mexer em morte antiga. Pedro rebate. Morte antiga ainda condena gente viva. Celso abre a pasta e mostra uma cópia do registro do perito. Ele morreu pouco depois de refazer uma anotação sobre Arthur. Pedro franze a testa. Que anotação? Celso fecha a página com pressa. A assinatura do laudo não batia com a assinatura do caderno técnico. Pedro recusa acreditar de imediato. Meu pai pode ter sido corrupto em outros casos, mas isso envolve assassinato. Celso encara a rua. Corrupção pequena não precisa esconder perito morto. Pedro fica em silêncio. O investigador acrescenta, a folha que Adriana achou no cofre talvez seja metade de um recibo. Pedro questiona, metade. Celso explica, a outra metade pode estar com quem pagou. Pedro levanta abruptamente. Você está dizendo que Arthur guardou prova contra minha família. Celso devolve a pasta. Estou dizendo que Arthur sabia que ia morrer antes de conseguir falar.
Se o pai de Pedro mentia sobre a perícia, quem mais tinha comprado silêncio naquela noite? Pedro segura Celso pelo braço antes que ele atravesse a rua. Você não vai soltar isso e desaparecer. Celso puxa o braço de volta. Eu fui pago para achar pista, não para virar mártir. Pedro encara o envelope. Diga onde encontrou a cópia. O investigador baixa a voz. Num arquivo que deveria estar vazio. Pedro pergunta: quem esvaziou? Celso responde: alguém com acesso ao fórum e pressa demais. Pedro sente o sangue esquentar. Meu pai. Celso não confirma. Eu disse alguém. Pedro insiste: você está com medo dele. Celso encara o advogado. Estou com medo de quem matou Arthur e ainda teve coragem de condenar Adriana. Pedro solta o braço. Então me ajude a não chegar tarde outra vez. Celso aceita entregar apenas um nome: Helena, a gerente aposentada. Ela viu o cofre nascer. Enquanto Pedro perde o chão, Brigitte fecha uma mala pequena na joalheria de Ingrid. Eu não durmo onde sou tratada como o resto. Ingrid tenta consolar. Você não precisa dormir escondida. Brigitte responde: eu preciso parar de pedir licença. Rosa ouve e oferece uma saída. Procure seus tios, Silvana e Ulisses, e diga a verdade. Brigitte enxuga os olhos. Eu tive medo de virar assunto de família. Ingrid segura sua mão. Você já virou, agora escolha quem fica do seu lado. Brigitte concorda. Eu ligo hoje. A fuga se encerra antes que vire outra arma de Pilar. No sábado, a reunião dos Brandão começa como um espetáculo de boas maneiras. Pilar entra com um sorriso duro. Hoje ninguém vai transformar minha casa em circo. Ingrid responde: você já vendeu o ingresso. Brigitte aparece ao lado de Silvana e murmura: eu vim, mas não vou apanhar calada. Pedro chega atrasado com uma pasta que o pai reconhece de longe. Adriana surge por último, vestindo preto, sem joia nenhuma, exceto o anel de Arthur preso numa corrente sob a blusa. O pai de Pedro comenta: que surpresa ver tanta gente preocupada com justiça. Adriana responde: a justiça sempre surpreende quem vive de atalho. Pilar aperta a taça. Antes do confronto, o telão de homenagem exibe fotos antigas da joalheria. Quando surge o casamento interrompido pela morte de Arthur, Adriana quase sai. Pedro percebe. Fica, ele pede. Ela responde: eu não sei se aguento. Ele afirma: hoje eu aguento com você. Helena aponta outra imagem. A caixa do anel está ali. Adriana fecha os dedos na corrente. Eu pensei que tinha perdido tudo. Pedro sussurra: e o alecrim também. Ela responde: então ele deixou uma trilha. Helena completa: Arthur não esquecia detalhes. Pilar tenta tomar o controle. Isso virou tribunal sem juiz. Ingrid retruca: melhor que casa sem vergonha. O pai de Pedro ergue a voz: ninguém aqui tem prova contra mim. Pedro avança um passo. Ainda não falei seu nome. O velho fica sem resposta por meio segundo, tempo suficiente para todos notarem. Adriana se volta para ele. O senhor sabia que Arthur deixou um cofre em meu nome. Ele força um riso. Arthur fazia caridade para muita gente. Ela responde: não foi caridade, foi proteção. A sala silencia. O pai de Pedro decide atacar. Você é uma condenada querendo reescrever a própria história. Adriana fica pálida, mas não recua. Eu sou uma mulher que sobreviveu à sua história mal escrita. Ele dispara: cuidado com acusações. Pedro interrompe: cuidado com recibos. O velho retruca: você não tem recibo nenhum. Adriana responde: então por que sua mão tremeu? O telão mostra Arthur entrando no banco dias antes da morte. Helena aparece no canto da sala. Eu reconheço esse atendimento. O pai de Pedro perde a cor. Adriana ainda não revela o envelope. Ela olha para Pedro e quase confessa o tesouro inteiro, mas se cala. Pedro entende o limite. Hoje não é sobre dinheiro. O pai dele aproveita. Então é sobre ressentimento. Adriana responde: é sobre laudo, perícia e assinatura falsa. Pilar tenta sair, mas Brigitte bloqueia a passagem. Você não vai transformar mais ninguém em culpado. Ingrid completa: desta vez todo mundo fica. O pai de Pedro senta e provoca: mostrem o teatro.
Adriana responde: com prazer. Silvana se aproxima de Brigitte e sussurra: você não precisa enfrentá-la sozinha. Brigitte encara Pilar: eu passei a vida pedindo licença para existir. Pilar retruca: você está fazendo cena. Ingrid rebate: cena foi o vídeo que você protagonizou. O pai de Pedro tenta cortar: esse drama familiar não interessa. Adriana vira o rosto para ele: interessa. Sim. Quem humilha em público aprende a mentir em público. Ele responde: frase bonita não vira prova. Pedro coloca a pasta sobre a mesa, mas deixa o nervoso aparecer. O velho aperta o copo: você está se perdendo por causa dela. Pedro afirma: eu me perdi quando duvidei dela. Adriana sente a frase como uma mão nas costas, mas continua calada. Pilar provoca: então abre logo essa pasta. Pedro sorri sem alegria. Abrir cedo demais é o erro de quem se acha invencível. O telão volta a mostrar Arthur no banco. Helena limpa os óculos e comenta: ele parecia apressado naquele dia. O pai de Pedro ironiza: memória depois de anos costuma obedecer quem paga. Helena ergue o queixo: a minha memória obedece documento. Adriana pergunta: ele estava sozinho? Helena responde: entrou sozinho, saiu olhando para trás. Pedro se aproxima: com medo. A aposentada confirma: com medo e com cheiro de alecrim nas mãos. O pai dele bate na mesa: chega dessa história de perfume. Adriana murmura: o senhor odeia detalhes pequenos porque eles não obedecem ameaça. A frase cala o salão por alguns segundos. Quando a reunião termina em aplauso contido para a memória de Arthur, o segredo quase escapa no corredor. Um jornalista se aproxima de Adriana: a senhora encontrou mesmo uma fortuna no banco? Adriana congela. Pedro se vira: fortuna? O jornalista insiste: uma fonte comentou sobre joias, cofre e herança. Rosa corta: hoje ela não vai responder sobre valores. Pedro encara a Adriana: você ia me contar quando? Ela tenta respirar: quando isso não colocasse você no alvo. O jornalista pergunta: então existe algo além da perícia? Adriana responde apenas: existe medo. Ela sai no meio da pergunta, deixando Pedro parado, sem entender se foi protegido ou enganado. No banheiro da joalheria, Adriana chora sem fazer barulho. Rosa fecha a porta e segura a bolsa dela: você quase perdeu o controle. Adriana responde: eu estou perdendo desde o banco. Rosa pergunta se Pedro precisa saber. Adriana aperta o envelope contra o peito. Se ele souber antes da hora, vai enfrentar o próprio pai com o coração, não com prova. Rosa comenta: e se ele achar que você não confia nele? Adriana passa água no rosto: como eu conto a verdade para o homem que pode ser destruído por ela? Pedro, do outro lado do corredor, ouve apenas a última palavra: destruído. Rosa percebe a sombra por baixo da porta e abaixa a voz: ele ouviu alguma coisa. Adriana enxuga o rosto depressa: então acabou. Rosa segura seu pulso: não acabou. Você ainda escolhe o que entrega. Pedro bate de leve: Adriana, abre. Ela responde: agora não. Ele insiste: eu ouvi meu nome no meio da sua dor. Ela fecha os olhos: você sempre ouve o que te machuca. Pedro encosta a testa na madeira: e você sempre esconde o que pode nos salvar. Rosa murmura: deixa ele entrar. Adriana nega: se eu abrir essa porta, abro o cofre inteiro. Pedro pergunta do corredor: é sobre Arthur? Adriana não consegue mentir: é sobre o que fizeram com ele depois que ele morreu. Pedro fica mudo, e esse silêncio vale mais que uma acusação. Adriana abre a porta só o bastante para Pedro ver seus olhos vermelhos: eu não posso te dar o tesouro da história pela metade. Ele responde: eu não quero tesouro, quero confiança. Rosa fica entre os dois: confiar não é entregar tudo sangrando. Pedro encara a Adriana: você achou joias no banco? Ela afirma: achei mais que joias. Ele pergunta: achou prova contra meu pai? Adriana segura a maçaneta: achei uma pergunta que aponta para ele. Pedro retruca: eu aguento a resposta. Ela balança a cabeça: você aguenta a raiva, não a resposta. Ele dá um passo: não decide meu limite por mim.
Rosa corta, e você não invade o limite dela. Pedro respira fundo. Eu só cansei de chegar depois. Adriana sussurra, eu também cheguei depois na morte de Arthur. Ele abaixa a voz. Então deixa eu chegar antes agora. Ela responde, amanhã. Hoje, se você souber, estraga a armadilha. Pedro fica parado. Existe uma armadilha. Adriana confirma, existe uma chance. Ele pergunta, e se eu prometer esperar? Ela olha para o anel. Promessa sua não segura os homens do seu pai. Pedro engole a humilhação. Então me usa como isca. Adriana se assusta. Nunca. Ele insiste. Se ele acha que eu não sei, ele conversa comigo. Rosa nega. Isso é loucura. Pedro retruca. Loucura foi deixar Adriana pagar sozinha. Adriana fecha a porta um pouco mais. Você não vai se oferecer para o abismo por culpa. Ele responde, eu vou ficar onde a verdade puder me alcançar. Nos dias seguintes, Adriana esconde melhor tudo que encontrou. Pedro percebe cada gesto. Você trocou de bolsa. Ela responde, bolsas velhas rasgam. Ele aponta a corrente. E correntes novas escondem anéis. Adriana retruca, você observa demais. Pedro mostra a foto do telão. A imagem do banco prova que Arthur esteve lá. Ela guarda distância. Imagem não revisa processo. Pedro insiste, mas pode abrir uma porta. Adriana corta. Porta errada vira armadilha. Ele pergunta, e a porta certa? Ela responde, ainda está trancada. Pedro decide procurar sozinho. Ele vai ao antigo cartório, pergunta por registros de Arthur e encontra Helena assinando a própria declaração. A aposentada avisa, eu posso confirmar o cofre, não o conteúdo. Pedro insiste, preciso de uma ponte entre o cofre e o laudo. Helena hesita. Arthur deixou duas metades de um papel. Pedro se aproxima. Onde está a segunda? Ela responde, com quem trouxe o anel de volta para casa depois da morte. A frase bate como faca. Pedro lembra de Francesca, da informação impossível sobre o apartamento e do medo do pai. Adriana descobre que Pedro foi ao cartório e se sente traída. No apartamento de Rosa, ela abre a bolsa. A cópia sumiu. Rosa se aproxima. O anel está aí. Adriana confirma. O anel está, o recibo não. Maurício jura. Eu não toquei em nada. Depois lembra. Vi um homem no portão. Adriana pergunta. Que homem? Ele responde. Um motorista da família Brandão, eu acho. Rosa tranca a janela. Eles já sabem. Adriana sussurra. Ainda não sabem o bastante. O objeto foi entendido como tesouro antes de revelar o crime. Pedro confronta o pai em casa, mas discute limites, não aprova. Você mandou alguém seguir Adriana. O velho nega sem pressa. Eu sigo meus problemas, não suas paixões. Pedro bate a foto sobre a mesa. Ela não é paixão, é vítima. O pai retruca, vítima que esconde joias. Pedro fica paralisado. Quem te contou das joias? O velho sorri, certo de que venceu. Nesta família, nada fica escondido. Pedro percebe que a isca funcionou, mas não mostra. Então você vai gostar do que será revelado amanhã. Na mesma noite, Adriana vai ao advogado indicado por Celso. Menezes lê a folha e aponta para uma marca. Isso não é enfeite. Adriana pergunta, é assinatura? Ele responde, é trava de autenticação. Ela fica tensa. Fala sem me poupar. A cena corta quando ele explica a validade. Só Adriana ouve. Depois pergunta, isso basta? O advogado responde, basta para chamar quem assinou a outra metade. Adriana fecha os olhos. Então eu não posso fugir. Menezes guarda o papel. Agora ninguém toca nisso sem deixar rastro. Quanto tempo Adriana conseguiria esconder uma fortuna de uma família que farejava dinheiro de longe? Antes de sair, Adriana pede uma garantia. Se eu cair de novo, Rosa fica com a cópia. Menezes responde, a cópia fica comigo, e Rosa fica fora da linha de tiro. Adriana rebate, ninguém fica fora quando os Brandão entram numa sala. O advogado lacra uma segunda pasta. Então vamos espalhar responsabilidade. Celso, que esperava no corredor, comenta, eu posso chamar Helena para confirmar amanhã.
Adriana pergunta: ela vai aguentar? Celso responde: ela esperou anos para falar. Adriana olha para o anel. Eu esperei anos para não gritar. Menezes avisa: amanhã, se alguém tentar comprar silêncio, terá plateia. Ela guarda a corrente. Então amanhã ninguém sussurra. A segunda linha da história se fecha antes do amanhecer. Brigitte liga para Silvana e confessa: eu divulguei o vídeo de Pilar por raiva. Silvana não a absolve, mas não abandona. Você vai pedir desculpa pelo método e nunca mais se esconder. Ingrid fica ao lado. Você pode errar sem virar lixo. Brigitte chora. Eu só queria que ela sentisse vergonha como eu senti. Pilar ouve de longe e perde a chance de usar a fuga da filha como espetáculo. Brigitte aceita ficar com os tios por alguns dias e avisa Adriana: se precisarem que eu fale sobre o que vi, eu falo. A vergonha dela vira testemunho e a porta se fecha sem pendência. Muitos dias parecem caber na noite anterior à audiência marcada por Pedro. Adriana está na sala de Rosa, o anel sobre a mesa e o envelope na caixa de costura. Pedro chega e para na porta. Ainda dá tempo de me contar tudo. Ela quase responde: eu queria que fosse simples. Pedro dá um passo. Eu também. Rosa observa os dois. Vocês estão cansados de amar com segredo. Adriana toca o anel. Eu tenho medo de perder mais alguém. Pedro responde: então não me deixa do lado de fora da minha própria perda. Ela sussurra: amanhã você entra. Antes de sair, Pedro pergunta pela metade do papel que sumiu. Adriana finge não ouvir. O carro está esperando. Ele percebe a fuga. Você sabe mais do que eu. Ela encara o chão. E você sabe menos do que imagina. Ele sorri sem alegria. Isso devia me tranquilizar. Ela responde: devia te manter vivo. Pedro recua: eu não sou criança. Adriana rebate: não, você é filho dele. Ele fica sem voz. Isso é o que mais dói. Ela quase confessa, mas prende a voz. A chance passa, inteira e perdida. Rosa tenta quebrar o impasse. Vocês dois falam como se o amor fosse um tribunal. Pedro responde: talvez seja, quando a sentença vem antes da defesa. Adriana fica pálida. Não usa essa palavra comigo. Ele se arrepende na hora. Desculpa. Ela toca o anel. Eu passei anos ouvindo sentença. Pedro aproxima a pasta do peito. E eu passei anos sem coragem de acusar o homem certo. Rosa comenta: então parem de ferir quem ainda está do mesmo lado. Adriana olha para Pedro. Se amanhã der errado, não tente me salvar sozinho. Ele responde: se amanhã der errado, eu fico ao seu lado em público. Ela quase sorri. Isso ainda pode custar tudo. Pedro afirma: já custou você. Adriana vai sozinha ao escritório de Menezes para a última confirmação. O advogado abre o envelope lacrado e compara o papel com a fotografia de Helena. A marca fecha. Adriana senta. Então ele deixou de propósito. Menezes responde: e deixou para você. A câmera não ouve o restante. Ela leva a mão à boca e depois endireita a coluna. Eu assino. O advogado pergunta: tem certeza? Ela guarda o anel. Pela primeira vez, tenho prova. Na calçada, Rosa pergunta: agora você sabe quem fez? Adriana responde: agora eu sei o que preciso enfrentar, e eles ainda não sabem que a armadilha é minha. Se o anel guardava uma resposta, por que Arthur escolheu escondê-la dentro do silêncio? Na manhã seguinte, todos estão reunidos no salão da joalheria, com Menezes, Helena e 2 funcionários antigos. A primeira camada aparece sem discurso. O telão amplia o anel. Helena avisa: olhem a curva dentro do aro. Pilar reclama: é só um arranhão. Adriana responde: Arthur nunca fazia nada sem motivo. A fotografia da mesa revela a mesma marca sobre um recibo rasgado. Menezes afirma: a imagem veio do arquivo original. O pai de Pedro tenta rir. Um risco não condena ninguém. Pedro responde: mas mostra onde procurar. A segunda camada assusta a sala inteira. Adriana levanta e afirma: eu escondi uma fortuna de vocês. Pilar solta um riso nervoso. A santa virou herdeira. O pai de Pedro se apoia na cadeira. Então era só ganância. Adriana olha fixamente para ele. Não.
Era proteção. Pedro fecha os punhos. Pai, não respira ainda. Menezes coloca o envelope lacrado sobre a mesa. O dinheiro não é o crime. Helena completa: o caminho até ele é a prova. O velho percebe que a porta de saída sumiu. Pilar tenta transformar a revelação em espetáculo. Quer dizer que a santa escondia joias. Ingrid dispara: melhor esconder joias do que esconder cadáver moral. Brigitte respira fundo. Eu também escondi vergonha, e quase virei cúmplice. Silvana segura sua mão. Hoje ninguém usa sua vergonha. O pai de Pedro aponta para Adriana. Essa mulher manipula vocês. Pedro responde: ela foi manipulada pelo seu laudo. O velho explode: meu laudo não matou Arthur. A sala prende a respiração. Menezes ergue a sobrancelha. Ninguém tinha falado que o laudo era seu. Adriana sussurra: obrigada por abrir a porta. O pai de Pedro percebe que acabou de pisar na própria armadilha. Pedro mantém a voz baixa, mas cada palavra chega à sala inteira. Repete: pai. O velho recua: você ouviu errado. Pedro insiste: eu ouvi meu laudo. Adriana avança um passo: eu ouvi confissão. Pilar tenta rir: isso não vale nada. Helena rebate: vale quando encontra papel. Menezes acrescenta: e vale mais quando encontra assinatura. O pai de Pedro aponta para o filho: você vai destruir seu sangue por causa dela. Pedro responde: meu sangue não absolve crime. Adriana pergunta: quem pagou o perito? Ele rosna: cuidado. Ela insiste: quem falsificou a assinatura de Arthur? Ele fecha os punhos: Arthur queria nos arruinar. Ingrid murmura: então era verdade. Brigitte completa: ele confessou nos arruinar. Rosa segura Maurício: todo mundo ouviu. Celso, da porta, afirma: e eu gravei a ameaça. Menezes estende a mão: guarde essa gravação comigo. O pai de Pedro tenta sair. Pedro bloqueia. Desta vez, o senhor espera a prova aparecer. Adriana encara o velho sem gritar: olhe para mim. Ele desvia: eu não devo nada a você. Ela responde: deve anos, nome e liberdade. Pedro sussurra: responde. O pai retruca: você escolheu o lado errado. Pedro afirma: escolhi o lado que sangrou. Adriana pergunta: quanto custou minha prisão? Ele aperta os lábios: você não entende família. Ela rebate: eu entendo enterro. Helena aproxima o recibo: aqui tem número de laudo. Menezes aponta a assinatura: aqui tem fraude. Celso levanta o celular: aqui tem ameaça. Rosa segura a bolsa: e aqui tem uma mulher viva. Pilar tenta intervir: isso é humilhação. Ingrid responde: humilhação foi chamar mentira de justiça. Brigitte completa: humilhação foi culpar quem não podia se defender. Adriana toca o anel: Arthur se defendeu depois de morto. Pedro encara o pai: e eu vou defender Adriana vivo. O velho perde a voz: eu só protegi o nome. Adriana conclui: nome que precisa de prisão inocente já nasceu condenado. A terceira camada vem pelas mãos de Helena. Ela abre o envelope e retira a folha do cofre. Esta é a primeira metade. Menezes encaixa a outra. Esta veio lacrada comigo. As duas partes formam um recibo de pagamento, com o número do laudo de Adriana, o nome do perito morto e uma assinatura apressada. Pilar sussurra: isso é impossível. Helena confirma: Arthur deixou a primeira metade no cofre. Menezes completa: a segunda só sairia quando o anel aparecesse. Pedro mal consegue falar: então ele sabia. Adriana responde: ele sabia que alguém da sua casa tinha comprado minha condenação. Helena retira também uma carta dobrada e lê as linhas que Arthur deixou: se Adriana ouvir isto, eu falhei em protegê-la. Não confiem no laudo que tentará calar minha morte. Procurem a metade que carrega o número do processo. Ela ficará longe do cofre, porque cofre qualquer ladrão procura. O anel voltará quando alguém ainda amar a verdade. Francesca saberá apontar o apartamento, mas não poderá explicar tudo. Pedro talvez duvide do próprio sangue. Peço que ele duvide da mentira primeiro.
Adriana não roubou minha vida, tentaram roubar a vida dela. Quem pagou vai falar em nome de família. Família sem justiça é só medo com sobrenome. Sigam o cheiro de alecrim quando o papel parecer limpo demais. A resposta não estará no ouro. A resposta estará na pressa de quem negar antes de ser acusado. Se disserem que Adriana queria dinheiro, mostrem que deixei tudo antes da queda. Se disserem que ela mentiu, perguntem quem ganhou com o silêncio. Se Pedro estiver ouvindo, não proteja meu nome, proteja a verdade. Se meu assassino sorrir, procurem medo no canto da boca. Se a família pedir calma, lembrem que calma comprou anos de prisão. Se a justiça chegar tarde, ainda assim façam barulho. Não deixem Adriana agradecer por migalhas. Devolvam a ela o direito de entrar pela porta da frente. Que Rosa proteja a coragem quando todos chamarem coragem de loucura. Que Ingrid não aceite luxo comprado com condenação. Que Brigitte aprenda que vergonha também pode virar testemunho. Que Pedro escolha ser filho da verdade antes de ser filho do medo. Ao ouvir a última frase, o pai de Pedro perde a cor de vez. A quarta camada supera o recibo. Menezes mostra um pequeno sachê de alecrim seco retirado da caixa do anel. Pedro reconhece o perfume. É o mesmo cheiro do envelope. Helena confirma. Arthur marcava documentos assim. Dentro do sachê, há uma frase de Arthur: se me calarem, sigam o cheiro. O pai de Pedro desaba. Eu só queria impedir um escândalo. Pedro encara o homem. Você criou uma prisão. Adriana completa. E hoje ela deixa de ser minha. Pilar murmura. Acabou. Ingrid responde. Para ela, começou. Pedro dá um passo para o pai, mas Adriana segura seu braço. Não entrega sua vida para a raiva. Ele treme. Ele entregou a sua. Ela responde. Então não vou deixar que entregue a sua também. O velho tenta negociar. Pedro, eu fiz isso por proteção. Pedro retruca. Proteção de quem? Ele aponta para a Adriana. Da família, do nome, de tudo que Arthur ia destruir. Helena murmura. Arthur ia destruir uma mentira. Menezes acrescenta. E agora a mentira destruiu o Senhor. Pilar se afasta como se o escândalo fosse contagioso. Ingrid comenta. Olha como todo mundo foge quando o dinheiro para de mandar. Brigitte afirma. Desta vez eu fico. Adriana olha para o anel e finalmente respira sem medo. O pai de Pedro é levado para depor, e Menezes declara, a revisão do processo começa hoje. Helena chora por Arthur. Ele tentou proteger Adriana até depois da morte. Pilar perde o controle. Ingrid acolhe Brigitte. Você ficou. Brigitte responde, eu cansei de fugir. Rosa abraça Maurício. Celso recolhe os documentos. Ninguém só me comprova hoje. Pedro fica diante de Adriana. Eu não mereço pressa. Ela responde, eu também não mereço viver presa ao passado. A pergunta principal termina ali. Arthur deixou a chave para limpar seu nome. Adriana toca o anel. Agora eu reconstruo. Eu volto pela porta da frente. Um novo capítulo começa. Agora me conta nos comentários, de 0 a 10, que nota essa virada merece na novela. Você acha que Adriana deve perdoar Pedro depois de tudo ou seguir sozinha por enquanto? O próximo vídeo já está aparecendo na tela. Clica nele, porque a queda da família Brandão ainda vai revelar mais um segredo.